Oiê! Direitos humanos, será que você realmente os conhece? Se não, vou te contar agora. Oi gente, aqui é a Bru com mais um vídeo pra vocês e esse é o primeiro vídeo sobre direito. Mais especificamente, hoje vamos falar sobre Human Rights, sim, os direitos humanos. Eu acho um assunto bem interessante porque não é todo mundo que conhece eles bem e isso é um problema na nossa sociedade hoje. Então, vou contar um pouquinho pra vocês sobre direitos humanos. A gente vai abordar 4 principais pontos sobre os direitos humanos hoje. O que são, como surgiram, suas características e como os direitos humanos são aqui no Brasil. Com esses 4 pontos vocês vão conhecer um pouquinho mais dos direitos humanos, então vem comigo. Primeiramente, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, são os direitos básicos para ela ter a participação plena de uma vida social. Esses direitos também são intitulados como direitos básicos para qualquer pessoa humana, independente da sua localização, da sua religião, das suas crenças, da sua cultura, independente de qualquer coisa, são os direitos que todo ser humano tem. É engraçado porque muitas pessoas, ao serem perguntadas do que são os direitos humanos, demoram um pouquinho para responder porque realmente não sabem, mas é uma coisa tão simples. São os direitos que te protegem só por você ser humano. Então, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à proteção, são direitos básicos que tornam a nossa vivência mais fácil. O segundo tópico vai ser sobre como os direitos humanos surgiram. Para quem não sabe, os direitos humanos eles estão incluídos num documentozinho chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, muitas pessoas ao serem perguntadas sobre isso vão responder: a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Bom, não tá errado, realmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas, muito antes, teve muita história que merece ser comentada aqui. Lembrando que toda essa parte histórica aqui que eu vou falar pra vocês, eu tirei de um videozinho muito legal, super explicativo, que tem ilustrações também. Eu já tinha assistido ele em algumas aulas minhas, mas vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês tiverem interesse em assistir. Ele foi feito pela ONU, então, muito legal. Tudo começou com Ciro o Grande, um imperador persa que era personagem de honra e justiça. Logo após ele conquistar a Babilônia, ele libertou os escravos e ainda deu liberdade às pessoas para escolher a religião que elas quisessem. Tudo isso foi escrito em um pedaço de barro que foi chamado de o Cilindro de Ciro. Engraçado como em 500 anos antes de Cristo, o primeiro esboço de uma Declaração Universal de Direitos Humanos já era feito. Um pouco mais à frente, em Roma, as pessoas já começavam a seguir um certo tipo de lei, sem mesmo ela estar escrita. Essas leis foram chamadas de leis naturais. Mas nem todos os governantes da época concordavam com essas leis naturais, e isso era um problema. Anos mais à frente, em 1215, na Inglaterra, um rei decidiu que o povo tinha sim direitos e que ninguém poderia passar por cima deles, nem mesmo o próprio rei. E assim surgiu a Carta Magna, ou a Magna Carta, tanto faz. Nessa carta possuía alguns direitos básicos e fundamentais daquela época que o povo já tinha tido como naturais. Mas é válido lembrar que essa carta gerou muito problema, gerando até uma guerra civil que acabou com a morte desse rei, e ela teve que ser reeditada pelo menos umas 3 vezes até ser realmente aceita. Ao longo do tempo, outros documentos foram sendo redigidos, como por exemplo a Petição de Direitos, em 1628, que foi criado pelo parlamento inglês e continha de vários direitos civis. Mais à frente, em 1689, surgiu o Bill of Rights, também britânico e também com vários direitos civis. Mas é claro que ao longo do tempo iriam surgir tiranos que não concordariam com todo esse poder dado ao povo, iriam se revoltar com isso. E assim começaram a era das revoluções, ou seja, chegaram as revoluções americanas, a espanhola, a francesa, e todas elas tinham um objetivo maior, que era garantir esses direitos fundamentais, esses direitos básicos ao povo. Até que uma hora que essas leis naturais iriam se tornar os direitos naturais. Apesar das vitórias, muita guerra ainda iria vir pela frente, assim como muitos tiranos iriam aparecer.
A gente pode citar aqui Napoleão, Hitler, veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas assim como vieram coisas devastadoras, também vieram heróis que fizeram diferença na nossa história e nos inspiraram a continuar lutando por esses direitos. Alguns desses heróis, como exemplo, são Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, a Malala, que é super atual, Eleanor Roosevelt. Então, vários heróis passaram pela nossa história para poder inspirar a gente nessa luta. E enfim chegamos ao ponto da bandeira branca. Logo após a Segunda Guerra Mundial, uma bandeira branca foi estendida e finalmente surgia um espírito de paz. A Declaração de Direitos Humanos surgiu. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que são as características da Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um marco internacional muito importante. Ele serve de referência para leis e tratados no mundo inteiro. Ele é composto por 30 artigos, e são 30 artigos que abrangem diversas matérias, como, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, à remuneração, enfim, são 30 artigos que falam bem quais são os nossos direitos fundamentais básicos. Essa Declaração Universal foi instituída no dia 10 de dezembro de 1948, ou seja, nesse ano de 2020, ela está fazendo 72 anos! Na ocasião, a Assembleia Geral da ONU aprovou essa declaração com 58 países membros presentes no seu corpo. Esses direitos humanos, tal como foram concebidos pela ONU, possuem 3 características principais. Eles são universais, são indivisíveis e são interindependentes. Vou explicar para vocês um pouquinho. 1. São direitos universais porque eles se aplicam a qualquer cidadão do mundo. 2. São direitos indivisíveis porque a gente não pode simplesmente dividi-los. Ou seja, você não pode ter direitos civis, direitos políticos e não ter direitos econômicos, direitos sociais. Eles andam junto, eles são conjugados e não podem se separar por nada. 3. Eles são direitos interdependentes porque um completa o outro, então todos os 30 artigos estão conectados entre si. Essas foram algumas características de direitos humanos que eu achei legal vocês saberem, e agora vamos para o último tópico, um pouquinho polêmico, mas eu prometo que eu não vou pegar pesado. Lá em 1948, quando a Declaração Universal de Direitos Humanos foi concebida, nasceu, o Brasil estava presente e o Brasil foi um dos países membros que assinaram essa declaração. Ou seja, os direitos humanos, eles por obrigação devem estar presentes no nosso país. Como a gente já bem sabe, essa declaração que o Brasil assinou deve servir como mediador entre governo e pessoas. Só que teve um caminho bem tortuoso desde que o Brasil assinou essa declaração. Não só o Estado, mas as instituições, famílias e todo cidadão brasileiro tem o direito de... Ai meu Deus, calma aí. Saúde. Álcool gel. Assim como o Estado, toda instituição, toda família, todo cidadão brasileiro tem a responsabilidade de concretizar esses direitos. Cabe à população também a fiscalizar se esses direitos estão sendo cumpridos e estão sendo realizados no país. Como dito anteriormente, a declaração vai fazer 72 anos neste ano, mas no ano de 2018, quando ela completou 70 anos, foi realizada uma pesquisa aqui no Brasil por um instituto que chegou à conclusão de que 66% dos brasileiros acreditam que os direitos humanos protegem mais os bandidos do que as vítimas. E isso é preocupante. Este problema de brasileiros acharem que os direitos humanos protegem mais os bandidos do que as vítimas se origina por causa de um outro problema, que é a desinformação e a falta de compreensão do que realmente são os direitos humanos, quais são os efeitos deles na nossa vida, somada com declarações de líderes autoritários que falam mal dos direitos humanos e confundem mais ainda toda a situação. Esses dois probleminhas juntos acabam com tudo. Trago uma reflexão para vocês. Como eu disse antes, e vocês já sabem, direitos humanos são direitos básicos e fundamentais de todo humano. E uma vez o Brasil inscrito na Declaração Universal de Direitos Humanos, cabe a ele a promover ações e leis que cumpram e sejam respectivamente de acordo com o que essa declaração nos traz. E se uma vez o país não estiver de acordo com essas leis, não estiver encaminhado com essas leis, cabe nós, a população, cobrar e denunciar o Estado e as violações que eles fazem desses direitos. Porque eu também já disse que a responsabilidade de concretizar
Direitos não são só do Estado, mas também da instituição, das famílias e do cidadão brasileiro. Você também deve ter certeza que você mesmo está cumprindo com esses direitos. Você aí que quando está na rua se incomoda ao ver duas pessoas do mesmo sexo trocando carinhos, ou se incomoda quando uma pessoa de uma religião diferente da sua pratica coisas dessa religião, ou se incomoda quando tem um negro no seu local de trabalho, você tem que parar e refletir se você tem o direito de reclamar que os direitos humanos estão defendendo bandidos e não você. Um outro problema relacionado a isso é que no nosso país os direitos humanos eles são muito ligados à esquerda, ou seja, vira uma discussão política, sendo que diversas pessoas já falaram que os direitos humanos não merecem estar nessa discussão política. São direitos que devem ser de todos e por isso eles não devem ser divididos nem de direita e nem de esquerda. São universais, não tem essa de você acredita em direitos humanos, então você é esquerdista. Não é assim. Não deveria ser assim que as coisas deviam funcionar. Mas eu entendo que tem muitas complicações e a gente tem um caminho longo ainda para ser percorrido. População indígena, violência contra mulheres, abusos policiais, alta taxa de homicídios, são muitos problemas que a gente ainda vê no Brasil e que a gente ainda precisa enfrentar. Eles serem difíceis não significa que nós devemos desistir dessas lutas, porque como bem vimos, essa luta começou muitos anos antes de Cristo e ela ainda vem até hoje e ela vai continuar por muito tempo. O que a gente precisa ter é fé e não desistir dessa luta. Mas é claro, não vou falar só mal. Afinal, o Brasil também teve diversos avanços ao longo dos anos em relação aos direitos humanos. Mas só um aviso, toma cuidado para você não perder seus direitos humanos, porque tem alguns líderes autoritários que são bem contra eles, tá? E que eu me lembre, o Brasil já passou por uma época que os direitos humanos não foram nada, e muita coisa ruim aconteceu. Então, cuidado com quem você defende aí. Bom, gente, esse foi meu primeiro vídeo sobre direito. Espero que vocês tenham gostado. Pedi um favorzinho. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tipo de conteúdo, se você gostou do que eu trouxe aqui pra você. Comenta também sugestões de assuntos relacionados ao direito que você gostaria que eu falasse, que eu trago pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse tipo de vídeo. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. E é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.